Bem-vindos ao terceiro About Com Live. Hoje a gente vai falar de estratégia de comunicação em eventos. Oi, e aí? Oi, pessoal, eu sou a Adriane Marquezini, eu sou cofundadora da Essence, que é uma agência de conteúdo. E hoje eu e a Flávia, a gente estava comentando já tem um tempo sobre como fazer uma estratégia de comunicação diferenciada para eventos, né? A gente está aí, o SEAB está chegando, o maior evento de tecnologia para o setor financeiro aí da América Latina, e é sempre a mesma coisa, né? As coisas nunca mudam. Então, a ideia aqui hoje é abordar exatamente isso, como a gente faz para transformar, né? Quais são as oportunidades que tem para transformar a estratégia de comunicação para eventos. Pessoal, a gente está acostumado a ver, principalmente em um evento como o SEAB, ou mais para o final do ano a FutureCon, esses eventos de tecnologia que rola muito aquele cara crachá, né? Você entra na sala de imprensa e é a guerra dos assessores e dos jornalistas. Isso. Então hoje a gente está aqui para falar um pouco como evitar essa guerra, como é que se prepara antes do evento, né? E o que fazer efetivamente durante o evento. Né? Nossa, total. Quem já cobriu o SEAB, como eu, sabe como é que é a loucura, né? A loucura de um evento, uma feira gigante daquele tamanho, com conteúdo e todo mundo querendo falar. Então, pessoal, acho que vocês já sabem a dinâmica aqui, né? Vocês podem mandar comentários, podem mandar perguntas. O que vocês quiserem, isso aqui é um espaço colaborativo, a ideia é que vocês participem, então fiquem com a gente. Flá, na sua experiência aí, né, são alguns anos já. 15. Alguns 15 anos. Aliás, eu não te apresentei, né? Olha só que grossa. Flávia Sobral, fundadora da About Com, agência de PR, com foco no Brasil e na América Latina. Não é mole não, viu, gente? Só 15 anos de estrada. 15 anos de estrada em TI. Muitos SEABs, né, Flávia? Muitos SEABs, muitas FutureCons, muitos eventos que acabaram virando nossos clientes dos eventos. Não, então, e aí, todo esse tempo, qual que foi a pior coisa? Ou pior coisa não, qual a pior coisa, as piores coisas que um assessor de imprensa pode fazer no dia do evento, na abordagem com o jornalista? A gente já falou um pouco antes da questão do cara crachá, né? Mas mais do que isso é não se preparar antes, Dri, porque existe uma preparação, uma estratégia de comunicação para um evento. Então você tem que ver o que o seu cliente tem que estar falando que é interessante, o que é interessante para a imprensa, quem são os jornalistas que vão estar lá e conversar com eles antes do evento, entender se eles já vão pautados, com que pauta que eles vão, se o seu cliente se encaixa naquela pauta deles. E se você tiver um bom relacionamento, às vezes tentar virar a pauta deles para você, ou seja, tentar com que eles façam uma entrevista com o seu cliente. Agora, só levar a press kit para a sala de imprensa, impresso, gente, olha a quantidade de árvore. Né? E que depois do evento tudo isso é jogado fora. Sim. E ainda falo mais, gente, vamos lá, segredinho de assessor. Quem é o assessor que nunca pegou o press kit alheio na feira para ver o que o outro tá falando? O peça não sabia. Então assim, gente, é preparar antes, é falar com os jornalistas que você quer falar antes do evento. E se o seu cliente tiver uma coisa que não é tão interessante assim no evento, talvez seja melhor não falar no evento. Então, aí que tá, né? Porque falar antes do evento. Isso algumas assessorias é uma prática, as assessorias fazem isso, mas como fazer uma abordagem, então, que seja mais efetiva aí, de acordo com o que você tem de experiência? Se você tem que fazer uma abordagem de qualquer maneira, o ideal é fazer essa abordagem do ponto de vista de relacionamento. É aproveitar aquele momento para conhecer aquele cara que você sempre faz o follow, para conhecer pessoalmente, para chamar ele para tomar um café. Vamos relaxar um pouco do seu dia de entrevista? Vem tomar um café comigo e não necessariamente vender o cliente, né? Mas abrir portas para o futuro. Parece até que a comunicação é feita assim, a toque de caixa, né? Quando na verdade é uma construção de um relacionamento, né? Exatamente. A assessoria de imprensa é relacionamento com a mídia, não é entubando as coisas nas pessoas. Né? Exatamente. Não é colocando press release na sala de imprensa, não é só colocando press release na sala de imprensa. Afinal de contas, é importante ter uma comunicação lá. Tomando cuidado de novo com o tipo a quantidade e o volume de material que você vai colocar lá. Perfeito. Pessoal, quem tá aí com a gente tá vendo que tem uma galera ao vivo, manda um oizinho pra gente saber que vocês estão aí, fala de onde vocês são, pra gente conversar aqui, trazer esse espaço mais colaborativo possível. Uma coisa também que acontece são os veículos, claro, tem veículos de todos os portes no evento como o SEAB. Então, como é que fica o tratamento com veículos menores? Porque a agenda do executivo também é corrida, às vezes ele prefere ele dá preferência para um veículo maior, mas não, né, tem que ter um trato, né, Flávia? Sim, não só um trato, como tem que dar atenção também para as pessoas que
não são da grande mídia, né? E, aliás, os eventos são excelentes para você começar a construir relacionamento com aquele jornalista que às vezes hoje está num veículo pequeno e que depois vai para o maior, ou para um jornalista que não necessariamente cobre a área do seu cliente, mas pode ser que amanhã você tenha um cliente que seja interessante para ele. Se você tratar ele bem, logo de cara, mesmo ele sendo de um veículo menor, você pode até não conseguir às vezes uma entrevista, mas você pode conseguir uma entrevista depois por telefone e já criar esse relacionamento. Até isso que você falou, uma entrevista depois por telefone. Muitas vezes o SEAB não é o melhor espaço para o seu cliente falar com aquele jornalista, né? Você pode usar só o evento como um gancho para essa conversa entre jornalista e cliente? Você pode. Normalmente o cliente fala pra gente, eu quero dar entrevistas no SEAB, mas na hora que você consegue, ele, eu tenho reunião com fulano, eu tenho reunião com ciclano, eles vivem em reunião durante os eventos. Então, é legal você entender e falar com o seu cliente do espaço da agenda dele. Então, então vamos falar com o jornalista tal dia, tal hora, esse é o horário de imprensa. Né? E a outra coisa também não tem problema você apresentar o jornalista e falar, então a gente, se vocês se conheceram aqui, executivo e jornalista, mas vamos marcar depois um almoço ou uma conferência para vocês conversarem com calma, que aqui está todo mundo corrido. Perfeito, claro, perfeito. E aquela coisa, né? O jornalista vai lá, entrevista o executivo no meio do SEAB, que não é fácil, é corrido pra caramba e não sai matéria. Isso aí é um problema da assessoria de imprensa como um todo, né? Às vezes a gente faz aquela mega estratégia de comunicação e a pauta cai, ou não sai matéria, ou não saiu matéria porque às vezes o que o executivo disse não foi tão interessante quanto o executivo do stand ao lado, né? Então isso é um pouco do nosso relacionamento com o cliente e o quanto que o cliente realmente confia na nossa consultoria. Ele estava lá, ele deu a entrevista, ele viu o que aconteceu também. Então a gente tem que confiar muito nisso. Mas mais do que isso, lembrar que a assessoria de imprensa é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então a gente existe não é para garantir resultados de mídia para o cliente, mas para criar um relacionamento da imprensa com o nosso cliente. Pode ser que demore um tempo para que ele realmente saia na grande mídia. Mas isso eu acho que é papo de novo para um live aí maior ainda, né? É verdade. O que vocês acham, galera? Vocês estão quietos demais, a gente está vendo que tem gente online. Falem alguma coisa. Mas, então, isso não é só em evento, né? Essa questão de não sair uma matéria do cliente é uma constante no dia a dia do assessor de imprensa. É uma constante. Né? Ainda mais quando a gente consegue finalmente aquela entrevista e aí acontece alguma coisa na política. Então, gente, a gente está vendo aí, né? A política derrubando a pauta de todo mundo. Os amiguinhos assessores desesperados, né? Então, assim, é muito normal que isso aconteça. Mas isso não quer dizer que você, naquele momento, não construiu um relacionamento legal com o jornalista. Agora, o mais importante, voltando para o nosso foco, gente, esquece cara crachá. Esquece ficar esperando na portinha da redação da sala de imprensa o jornalista sair para pegar ele no colo, praticamente, para levar ele no seu cliente. A estratégia do evento é feita antes. Lá na hora você vai pegar uma oportunidade ou outra, você vai estar ali, você vai estar aberto para conhecer um novo jornalista ou para tomar um café com um cara que você já tem um relacionamento. Então, assim, é muito melhor a gente construir antes, trabalhar antes e fazer no evento só a social, realmente, e o que for realmente render. E uma coisa muito importante, gente, assessor que vai para evento tem que ser um cara preparado, ele tem que saber quem são as pessoas. Não é porque vai passar o dia inteiro em pé no evento que a gente manda aquele que acabou de entrar e não conhece a conta direito. É relacionamento com o cliente e é relacionamento com o jornalista. Muitas vezes o jornalista vem perguntar coisa que não estava no release. Exatamente. E aí, o que você vai fazer se a pessoa não conhecer, né? Eu vou perguntar pra minha gerente. Não dá, né? Não dá. Muito legal. E assim, a gente tá usando o SEAB para falar desse assunto, né? Falar, por que o SEAB, né? Qual que é a importância do SEAB nesse contexto, né? São tantos eventos de TI. Na verdade a gente está falando no contexto que é o contexto da Balticom, né? Então é o contexto de tecnologia, de telecom. Então o SEAB, acho que tirando o FutureCom, é o evento com maior sala de imprensa, com maior atendimento de jornalistas do setor de TI aqui no Brasil, né? Existem outros eventos, por exemplo, uma Beauty Fair do setor de beleza, que é impossível, uma Hair Brasil, é impossível falar com jornalista na sala de imprensa.
né? Eles estão lá com a pauta deles e tudo mais. Mas a gente aproveitou aqui o gancho do SEAB, porque, gente, quem está me assistindo ainda dá tempo de fazer uma estratégia legal para o seu cliente no SEAB. Legal, olha só, gente, que bacana. Uma assessoria de imprensa, uma agência de comunicação contando para outros como fazer. Boa, Flá, legal. É isso, pessoal. A gente está chegando ao fim, ninguém mandou pergunta, mas a gente vai continuar sugerindo que vocês mandem perguntas. A gente é insistente. Mês que vem a gente tem mais com live. Fiquem aí ligados nas redes sociais para saberem a data certinha e o tema que a gente vai divulgar antes. É isso, né, Flá? É isso aí. Obrigada pela participação. E lembra, nada de cara crachá, hein, galera? Bom SEAB para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.